Olá, pessoal! Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro do mês 11 da tag Inéditos, O Jardim de Bronze. Mas antes, eu já queria pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, pois o YouTube entende que esse conteúdo é interessante e indica esse vídeo então para outras pessoas que também gostam de literatura. E vale a pena lembrar que tá rolando sorteio aqui no canal, sorteio de 2 vale-compras na Amazon. O sorteio vai acontecer no dia 15/12 e serão 2 valores, né? Um no valor de R$300 e outro no valor de R$100 para vocês gastarem em livros na Amazon. Para participar é bem simples, basta descer aqui na descrição do vídeo, tem o link para o formulário, ler todas as regrinhas e preencher com os seus dados. E falando da Amazon, caso você vá fazer alguma compra no site da Amazon, se o fizer a partir do meu link, me ajuda muito, porque eu ganho uma pequena comissão sobre todas as vendas, todas as compras feitas a partir do meu link. Bem, talvez você tenha ouvido esse título, O Jardim de Bronze, em algum lugar. Acontece que esse livro ele foi adaptado para série de TV. Ele tem 2 temporadas na HBO, a primeira saiu em 2016 e a segunda em 2019. Mas eu não vim aqui falar da série. Eu confesso que eu dei uma olhadinha, eu assisti o trailer e pelas informações dadas no trailer, ele parece ter ficado bem fiel aos acontecimentos do livro. Bem, aqui a gente vai acompanhar o arquiteto Fabian após o desaparecimento da filhinha dele de 4 anos e da babá. As duas saíram de casa, pegaram o metrô para ir para um aniversário, só que elas nunca chegaram ao destino. A polícia tá muito perdida e eles não sabem o que aconteceu às duas, é como se elas tivessem evaporado no ar. E para piorar, algumas semanas depois, a esposa do Fabian, a mãe da pequena Moira então, ela acaba se matando. Ela se joga da janela do apartamento deles. Fabian fica completamente desnorteado, sem a sua filha, sem a sua esposa, sem pistas do que aconteceu a ela. 6 meses depois do desaparecimento, ele pensa seriamente em também tirar a própria vida. Só que ele acaba sendo interrompido então por um investigador particular, o César Dorbetti. Ele acredita que por mais que a polícia seja bem intencionada, eles não vão conseguir dedicar 100% do tempo deles ao desaparecimento da Moira, porque eles têm outros casos na mão. Todo dia chega o desaparecimento de uma nova pessoa, chega um assassinato, chega alguma coisa. E por causa disso, eles acabam deixando passar muitos detalhes que seriam importantes. Dorbetti acredita realmente que se dedicando a esse caso, ele vai sim encontrar a Moira. Ele até fala alguma coisa que todo crime deixa vestígios, por mais que ele seja muito bem feito. A história, ela se passa em Buenos Aires. O Gustavo Malajovic, que é o autor, provavelmente estou pronunciando o nome errado, gente. Ele também é arquiteto, inclusive ele foi um dos diretores da série da HBO. E assim, o livro ele tem algumas partes bastante agitadas, bastante eletrizantes, mas todas elas só acontecem a partir do momento em que o César Dorbetti, que é o investigador particular, adentra na história, ele entra em cena. Porque é ele então que vai fazer com que as dicas, as pistas apareçam e eles vão acabar mergulhando nessa investigação. Até então, a gente acompanha apenas o sofrimento do casal, né, da perda da filha e a completa falta de preparo da polícia, porque eles estão completamente perdidos. E quando o Dorbetti entra em cena, então, ele começa a investigar, ele começa a refazer os passos que a babá e a pequena Moira teriam feito, e ele começa a finalmente encontrar pistas do que poderia ter acontecido com ela. E aí que a história ela começa a ficar realmente muito interessante e a gente é pego naquele bichinho da curiosidade que você quer ler mais e mais para saber até onde isso vai chegar e se eles vão ou não encontrar a Moira viva. Tanto a polícia quanto o Dorbetti, eles trabalham com várias linhas de possibilidades, né? Eles trabalham com várias hipóteses. Desde o tráfico de crianças, a tráfico de órgãos, a pedofilia e sequestro por parte da babá mesmo, vingança, um erro de cálculo de alguém. O problema pra mim foi que em algum ponto os personagens eles chegam em um beco sem saída,
porque eles chegam numa pista em que não leva eles a lugar nenhum. E então a gente passa a acompanhar a rotina chata e monótona do Fabian. E infelizmente isso dura boa parte do livro. Para as pessoas que gostam de uma história mais centrada no drama dos personagens, em dor, em sofrimento, em monólogo que os personagens fazem consigo mesmo, isso não vai ser um problema. Acontece que eu gosto mais de histórias focadas na ação, na investigação. E como aqui a gente acompanha o ponto de vista do Fabian, que é o pai da Moira, e ele não tá investigando nada, ele só tá acompanhando o Dorbet, então a gente passa boa parte do tempo apenas acompanhando ele, indo e vindo do trabalho, indo e vindo da delegacia, e sem fazer muito nada de útil, na verdade. E apesar do personagem, do investigador particular, ele ter sido responsável por trazer a ação pra dentro do livro, ele me incomodou muito em alguns pontos, como por exemplo o momento em que ele se refere à forma pejorativa a um personagem imigrante e também de forma homofóbica, e há também em alguns outros momentos em que ele objetifica o corpo de mulheres que estão passando por eles. Há alguns momentos também em que um personagem masculino ele abusa sexualmente de uma menina, e isso é mostrado de uma forma como se ela quisesse, mas ela tava fazendo o cu doce, sabe? Ah, ela quer, mas ela só tá se fazendo de difícil. E não que o relacionamento desses dois seja mostrado de uma forma saudável, até porque também tem alguns outros pontos que complicam isso, mas a forma como isso foi mostrado, o antes, o depois e o durante, me incomodou bastante. Outra coisa que me incomodou também foi a falta de personagem feminina aprofundada e bem trabalhada. Aqui a gente acaba tendo apenas a Blanco, que é uma personagem policial, só que apesar dela ser muito forte e ela aparentar ter personalidade, ela foi posta ali para ser o interesse romântico do Fabian, né, para se envolver com o Fabian em determinados pontos. Todas as outras são bastante rasas e nem um pouco trabalhadas. Esse livro, pra mim, ele foi um 3 estrelas. Eu entendo que ele é um livro antigo, ele é um livro de 2012, e normalmente em histórias mais antigas, assim, que tem mais tempo, né, que foram escritas e publicadas, a gente normalmente tende a encontrar machismo, homofobia e violência doméstica sem muito aprofundamento, sem dizer que isso é ruim, sem trabalhar isso. Mas eu acho importante a gente pontuar esses detalhes, até porque isso pode ser gatilho para um leitor mais sensível, então é sempre importante mostrar que isso também tá errado, e que isso é inaceitável, que isso não é legal, que isso nos proporciona um extremo desconforto, para que não caia, não seja comum, não seja tratado como comum e os autores voltem a fazer esse tipo de coisa. Do mais, eu achei a história interessante, as viradas são interessantes, a investigação é interessante. O final, ele me deixou um pouco incomodada, eu não curti muito o final, assim. Não o final propriamente dito, mas a motivação daquilo tudo que aconteceu. Eu particularmente não gostei, mas não que eu não tenha gostado da ideia ou da forma como foi desenvolvido. Não, é outro tipo de incômodo, outro tipo de não gostei, na verdade. E apesar de toda a monotonia, de toda a descrição excessiva de prédios e arquitetura de Buenos Aires, o livro ele tem sim algumas partes bem interessantes, bem instigantes e até eletrizantes. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da edição da tag, então, porque eu não coloquei antes o unboxing. Eu fiz o unboxing desse livro aqui junto com as minhas comprinhas do Submarino. Se vocês voltarem em alguns vídeos, vocês vão encontrar esse unboxing. E a capa dele é muito, muito bonita. Eu gosto muito desse azul com laranja. Eu acho muito legal. A parte de dentro dele é bem comum, não tem nada de muito absurdo, assim, muito bonito, só é azul aqui dentro. Ele é dividido por fase, ele tem 5 fases e que vão tratar de passos diferentes ali da investigação, dos acontecimentos da história. Só que tem uma coisa que eu não gostei, a diagramação. Como vocês podem ver, a tag, ela apertou bem a diagramação dessa vez, para o livro acho que ficar com menos página. O espaçamento entre uma linha e outra, ele tá bem apertadinho, bem justo. Em alguns momentos eu tive que parar de ler, porque as letras elas estavam se confundindo para mim. E
ele chega bem aqui perto da abertura do livro, a gente tem que forçar bastante pra ler aqui, assim. E ele é um livro bem grossinho, ele tem 444 páginas nessa edição da TAG. Ele vai ser lançamento da Globo Out, e como sempre a TAG manda então um marcador, né, de páginas, com a capa do livro e com uma frase do livro. O brinde do mês foi bem criativo, eu gostei bastante. Veio esse livreto com caça-palavras. Ele vem aquele jogo dos 7 erros, caça-palavras e várias coisinhas assim. E todos os joguinhos, eles são de livros que vieram pela TAG, tanto a curadoria quanto inéditos. Veio também um pôster com uma ilustração muito, muito bonita, muito colorida. Aqui embaixo tá que a ilustração é do Bernardo França. Eu achei muito bonito esse pôster. E o que veio também foi essa cartelinha de adesivos. Cada desenho desse é um adesivo. E aqui no meio a gente tem um marcador magnético. Eu normalmente não uso os brindes da TAG. Eu tenho dó de usar. Eu guardo tudo numa caixinha. Mas vamos ver como é que vai ser o planner do ano que vem, o que eu vou comprar e se eu consigo acabar utilizando algumas coisinhas. A revistinha do mês, como sempre, ela vem com mais informações sobre a história, sobre o desenvolvimento da história, informações sobre o autor, dicas de outros livros que também foram adaptados para televisão, dicas de outros autores argentinos também. Aqui fala um pouquinho mais sobre os dados de pessoas desaparecidas por todo o mundo, inclusive no Brasil e na Argentina. E como sempre, vem uma dica do livro do próximo mês. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de, antes de sair, deixar o like aqui no vídeo e se inscrever no canal. Isso é muito importante e ajuda muito com o crescimento e o desenvolvimento do canal. Comentem também aqui embaixo se vocês gostam desse estilo de livro, com essa pegada investigativa, criminal. Então é isso. Um beijo, até a próxima!